Olá, meus amores do oitavo ano, como estão? Todos em paz? Vamos hoje fazer nosso resumão, como vocês mesmos chamam. Nosso resumão de redação, certo? É uma revisão geral, já que só temos aula na sexta, fiz tudo junto. E semana que vem, na terça-feira, eu vou passar. Eu sei que terça-feira é aula de português, mas eu vou passar, junto com a aula de português, uma lista de exercícios sobre esse assunto que estamos estudando hoje. E na sexta, que é nossa aula de redação, eu faço a correção, certo? Porque como só temos aula uma vez na semana, não tem como eu dividir em dois dias. Então, eu vou passar junto com o português, terça-feira, a lista de exercícios de redação e na sexta nós corrigimos, certo? Vamos lá. Nosso primeiro assunto é entrevistas. Está no livro Produção de Texto, das páginas 10 a 23. Gênero originalmente oral. É predominantemente expositivo e, de forma geral, apresenta uma linha fina e uma introdução, contextualizando o leitor sobre o assunto e o entrevistado em uma sequência de perguntas e respostas envolvendo os participantes, que são o entrevistador e o entrevistado. Geralmente são perguntas feitas oralmente, né, falando, e pelo entrevistado ou pelo entrevistador, o entrevistado responde e ali há um diálogo. Mas pode ser também de outra maneira, pode ser também escrita. Ele pode mandar uma lista de perguntas e o entrevistado responder e reenviar, certo? Mas é mais difícil, geralmente é um contato direto. As entrevistas podem ser divulgadas em revistas, jornais, sites da internet, rádio e televisão. Cada veículo de comunicação apresenta uma peculiaridade, ou seja, uma forma própria. Portanto, o entrevistado em questão é selecionado tendo em vista o público-alvo. Pronto. Se é um canal sobre culinária, eles não vão entrevistar um economista, um professor de matemática. Ele vai entrevistar alguém que tenha relação com culinária. Se é um canal de jogos, a pessoa que é responsável por aquele canal, ele vai chamar para fazer uma entrevista com alguém que entenda de jogos. Então, vai depender muito do veículo de comunicação, certo? Para ver qual o interesse, qual o assunto que é interessante para aquele grupo. O objetivo é obter informações de especialistas sobre um assunto. O público-alvo a todos os públicos, mas depende do tipo de entrevista, né? Do objetivo e do assunto tratado. Se não é um jornal, aí na página dele sobre política, ele vai chamar alguém relacionado à política e fazer uma entrevista. E as pessoas que são interessadas em política irão lá ler aquela reportagem, assistir. Características: gênero predominantemente expositivo e oral. Existe uma sequência de perguntas e respostas. A entrevista ela pode ser de individual ou coletiva. Individual ocorre quando só uma pessoa é entrevistada. Já a coletiva, ela pode acontecer? Pode, onde são convidadas várias pessoas que são entendidas em um determinado assunto e todas elas são entrevistadas a cada momento para falar de um determinado assunto só ou de vários. Certo? Então, aí uma coletiva, onde várias pessoas são entrevistadas ao mesmo tempo. O assunto da segunda unidade é resenha, da 48 a 56, no mesmo livro, Produção de Texto. São textos, já vimos aqui a resenha. A resenha, gente, ela tem a finalidade de fazer um resumo de um livro, de uma peça de teatro, de um show, de um CD de algum cantor, de um filme, de uma novela. E no final, ali no meio daquele texto do resumo, o autor, que é o resenhista ou crítico, ele vai dar a opinião dele. Ele vai dizer se ele gosta, o que é que ele gostou, o que ele não gostou, o que ele achou interessante naquela obra, o que ele não achou. São textos que visam divulgar o conteúdo de uma obra, livro, filme, peça de teatro, show, de forma subjetiva. O que é subjetiva? Onde existe uma opinião. Ele não é objetivo, só em fazer o resumo.
destacando informações importantes e emitindo avaliação crítica. Geralmente são veiculadas em sites, jornais e revistas. O resenhista é a pessoa que escreve a resenha. Ele não precisa se identificar, não é obrigado. Ele é chamado de resenhista ou crítico. Não é obrigado ele se identificar. No livro de vocês tem o filme 7 minutos depois da meia-noite. É interessante que vocês assistam. Embora o resenhista do filme 7 minutos depois da meia-noite, nessa página 67 e 68, aponte aspectos positivos em relação ao filme, ele menciona alguns pontos negativos. Então, ele faz uma avaliação do filme. Positivo, ele diz que houve, na direção de arte, uma construção do cenário e a caracterização dos personagens. Ele gostou. No desempenho dos atores, ele viu pontos positivos e negativos. O positivo, voz imponente e olhar edificante do ator que fez o monstro. Já o ponto negativo, ele achou a atuação de alguns atores não adequada. Ele não gostou. O diretor, ele viu pontos positivos. Ele achou que o diretor evoluiu em relação ao último trabalho dele, não incluindo clichês na trama e apresentando momentos que sugerem destruição do escapismo infantil. Então, ele gostou do trabalho do diretor. Efeitos visuais ele também gostou, ele colocou pontos positivos, achando ótimos os efeitos visuais. Quando o resenhista apresenta sua opinião sobre o filme, ele emprega argumentos. O que são argumentos? São explicações que ele vai dar para convencer o leitor de que a opinião dele é correta, tem lógica. Eu posso até não concordar, mas eu vou ver que tem lógica. E justifica o posicionamento dele. Por que ele está dizendo isso? Ele está baseado nesses argumentos. Para produzir uma resenha, um resenhista costuma apresentar um repertório cinematográfico, ou seja, conhecimento sobre filmes, para poder estabelecer um paralelo, ou seja, como ele vai dizer que aquele é bom ou ruim se ele não conhece outro bom, outro ruim? Então, ele tem que ter experiências de outros filmes para que ele possa dizer, fazer uma comparação do que ele está resenhando com outros que ele conhece. Não é tão bom porque em determinado filme houve tal efeito visual que poderia ter feito nesse também. Então, ele tem que ter esse conhecimento amplo de outras obras. Quais as principais diferenças entre uma sinopse e uma resenha? Nós já vimos que sinopse é basicamente um resumo. Não tem opinião do autor da sinopse, né? Não é subjetivo, é totalmente objetivo. Ele faz um resumo de um livro, de uma peça, de uma novela, de qualquer coisa, mas ele não emite opinião. E não coloca o final também, né? Já na resenha, ele fala daquela obra, mas ele emite sua opinião. Ele diz quais os pontos positivos, quais os pontos negativos que ele considera. Eu posso ler e não concordar, mas ali a opinião dele, ele vai argumentar bastante, vai dizer os motivos por que ele está emitindo aquela opinião. Cabe ao leitor concordar ou não. Principais características da resenha tem por objetivo apresentar um breve resumo do objeto a ser estudado, né? E deixar claro o posicionamento do autor sobre ele. Predomina a subjetividade, pois deve estar clara a opinião do autor sobre o objeto. O objeto quer dizer a obra. Pode ser veiculado em sites, revistas e jornais. Pode ter como objeto de estudo livros, filmes, peças de teatro, shows, entre outros. Tem como objetivo posicionar-se de forma crítica sobre determinado objeto. O público-alvo são pessoas que se interessam por filmes, livros, peças de teatro e shows. É uma história, mas também tem um posicionamento crítico, por isso que o resenhista pode ser chamado também de crítico, em relação à obra, e ele usa argumentos. Todo esse material está no livro Produção de Texto, da 10 a 19, da 66 a 75. Estudem, meus lindos e minhas lindas. Terça-feira, como eu avisei a vocês, estarei enviando uma lista de exercícios. Respondam e na sexta a gente corrige, certo? Beijo, meus amores. Bom final de semana.